E agora é hora da gente receber aqui no 360 o nosso analista de clima e meio ambiente, o professor Pedro Cortes. Professor, a gente tem visto... Muito boa tarde, né, para o senhor, tarde. em primeiro lugar. Bem-vindo aqui ao 360, pelo menos é a primeira vez que a gente está juntos aqui. Professor, a gente tem visto ao longo de toda essa cobertura muitas pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa das enchentes. E agora elas começam a antecipar o retorno às suas moradias com medo, preocupados com essa questão de saques, de furtos. Isso tudo acontece no meio desse clima de calamidade. Qual é o risco na avaliação do senhor de essas pessoas fazerem esse movimento, voltarem para suas casas enquanto a gente ainda tem um cenário tão instável lá no Rio Grande do Sul? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Clarice. É um prazer estar aqui no 360. Existe um risco muito grande das pessoas anteciparem a sua volta sem que isso seja autorizado ou alertado pelas autoridades, né? Assim, podem retornar em segurança. Então, tem muita gente que retorna exatamente com receio de saques, querendo antecipar essa volta à normalidade, o que é esperado até, mas existe um risco muito grande porque nós temos ainda previsão de chuvas. Hoje, amanhã, possivelmente no final de semana, pode ser que na semana que vem nós tenhamos também episódios de chuvas. E em alguns locais, o nível, embora esteja estabilizado ou esteja reduzindo um pouco dia a dia dos rios, ele pode subir muito rapidamente. Então, o que pode acontecer? A pessoa retorna à sua casa imaginando, não, se voltar a subir, eu saio. Mas pode ser que essa subida se dê abruptamente e, efetivamente, a pessoa não tenha condições de se evadir a tempo. Então, é um risco muito grande as pessoas anteciparem essa volta sem que as autoridades realmente garantam que há uma situação de segurança para esse retorno. E sem contar, né, professor, que a gente ainda tem até agora muitas pessoas, muitas famílias que resistem a seguir os alertas. Exatamente. Né? Então, seria interessante se o senhor puder explicar aqui para a nossa audiência como funciona o grau de ciência que existe por trás desses alertas, né? O quanto as autoridades estão municiadas de informações concretas que, de fato, justificam esse aviso e demonstram que há um risco real para essas pessoas. A Defesa Civil ela vai acompanhando as previsões meteorológicas, então ela identifica quais são os locais, né, mais propensos a receber volumes maiores de chuva e fala, bom, consequentemente, o rio que está ali naquela bacia, os rios abaixo, eles vão receber um volume maior de água. Então, obviamente, as pessoas que estão, que têm imóveis, né, na região de abrangência dessas bacias, não devem retornar porque há risco de receber de enfrentar uma subida abrupta de água, né? Então, esse acompanhamento é feito pela Defesa Civil e quando a Defesa Civil ela sabe, olha, há realmente condições, né? A previsão meteorológica garante que nós não vamos enfrentar problemas de subida abrupta do nível em determinadas áreas, a Defesa Civil autoriza. Então, é muito importante ficar atento ao que fala a Defesa Civil, o que fala as autoridades, evitar um retorno antecipado. E há uma outra recomendação muito importante. Muitos locais estão sem água, mas há municípios onde a rede de água ainda está funcionando, embora tenha passado por esse alagamento, por essa inundação. Isso pode ter contaminado a rede de distribuição e mesmo a água aparentemente estando límpida, ela pode ter ali patógenos, pode levar, por exemplo, a casos de hepatite, né, outras doenças de veiculação hídrica. Então, é muito importante tomar cuidado com a água que vai ser consumida a partir da rede pública, até que as autoridades possam garantir que a rede não está efetivamente contaminada. E, professor, quando a gente vê toda essa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, fica difícil não parar para pensar, no ano que vem, tem tudo isso de novo? Bom, a previsão climática dá conta que agora na metade do ano nós vamos ter uma inversão, né, de cenário. Nós estamos terminando o Laninha, que tradicionalmente leva mais chuva para o sul do país, e vamos entrar vamos sair do El Niño, desculpe, que leva mais chuva para a região sul, e vamos entrar com o Laninha a partir da metade do ano. O último Laninha, ele durou aproximadamente 3 anos, teve um pequeno intervalo, e ele levou a uma estiagem muito severa no sul. Então, fica uma espécie de gangorra. Então, não há previsão, né, pelo menos durante a duração do Laninha, que tende a durar pelo menos um ano, da ocorrência de eventos nessa magnitude.
Podem ocorrer chuvas significativas, podem ter alagamentos, enchentes localizadas, mas não há um prognóstico imediato disso se repetir, por exemplo, no segundo semestre ou primeiro semestre do próximo ano. Muito obrigada, professor Pedro Cortes, explicando tudo para a gente aqui sobre clima e meio ambiente.